O café já estava no ar quando o som seco da cadeira raspando no piso cortou a cozinha. Zuleika segurou a xícara no meio do caminho, como se a própria mão tivesse entendido o perigo antes do cérebro. Rafael estava de pé, o celular colado na palma, o olhar preso em algo que não era ela. A luz da manhã entrava pela janela e batia nos azulejos antigos, mas nada ali parecia claro. Ele encarou o café como quem encara uma obrigação. Zuleika tentou manter o sorriso, mesmo com o coração apertado. Ela havia acordado cedo, comprado broa na feira de Casa Amarela, arrumado a mesa com 2 xícaras e o guardanapo de pano que só saía da gaveta quando ela queria que as coisas dessem certo. Fiz do jeito que você gosta. Pouco açúcar, ela disse. Rafael soltou uma risada breve, sem humor, e empurrou a cadeira para trás com impaciência. Pra que serve, velha? Ele falou, alto o suficiente para a frase ficar pendurada no ar. Zuleika não respondeu. O silêncio dela não era fraqueza. Era instinto. Ele pegou a xícara com 2 dedos, caminhou até a pia e despejou o café no ralo. A água escura sumiu em espiral, como se levasse junto tudo que ela estava tentando salvar. Antes que Zuleika conseguisse juntar a respiração com o pensamento, ele voltou para a mesa, abriu uma pasta e jogou uma folha na frente dela. Assina aqui. Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo a Afonso Astori. E fica comigo, porque o que aconteceu 3 dias depois mudou tudo e pegou meu filho desprevenido. Zuleika passou os olhos pelo papel. Letras pequenas. Linguagem de cartório. Um carimbo pálido. O tipo de texto que parece feito para cansar a pessoa antes de ela entender. Isso é o quê? Ela perguntou. Regularização. Para facilitar. Rafael respondeu, ainda olhando o celular. Você vive esquecendo as coisas. A gente precisa organizar seu patrimônio antes que vire bagunça. A palavra esquecendo escorregou com naturalidade, como se fosse verdade antiga. Zuleika sentiu o rosto esquentar. Eu não estou esquecendo nada, ela disse. Rafael suspirou, como se ela tivesse estragado o dia dele. É para sua segurança. Minha mulher disse que é melhor. Você sabe como o mundo é. Samira. Zuleika tinha visto a mulher poucas vezes, sempre perfumada, sorrindo com a boca, nunca com os olhos. Em todas as visitas, Samira falava pouco com Zuleika e muito sobre contas, imóveis, planos, como se a vida fosse uma prateleira. Zuleika voltou ao papel e viu a palavra procuração. Viu também poderes amplos. Ela imaginou alguém assinando por ela, decidindo por ela, usando o nome dela como chave. Sentiu um gelo subir pelos braços. Ela empurrou a folha de volta. Eu não vou assinar agora. Rafael levantou o olhar. Enfim. Os olhos dele tinham pressa. Você sempre complica, ele falou. Eu tenho reunião em Boa Viagem. Não dá para ficar nisso. Ele bateu a mão na mesa, sem força, mas com intenção. Zuleika segurou o pires com mais firmeza para não tremer. Se é para minha segurança, eu vou ler com calma. Vou no banco. Vou perguntar. Ela disse. Rafael inclinou o corpo para frente, diminuindo a voz. Não vai ao banco. Não precisa. Eu resolvo. Foi nesse ponto que Zuleika entendeu. Aquilo não era cuidado. Era controle. Ela olhou para o filho e tentou encontrar nele um pedaço do menino de antes. Mas o homem à frente dela não tinha paciência para a memória. Só para a assinatura. Rafael fechou a pasta com um estalo e levantou. Depois eu volto. Assina antes de eu voltar, para facilitar. Ele saiu, deixando a cadeira fora do lugar, a broa intacta, e um buraco na cozinha. A casa de Zuleika ficava numa rua tranquila, entre o movimento que vinha da Avenida Norte e os atalhos que levavam para a região de Casa Forte. Não era casa de luxo, mas era casa de história. O marido, Agenor, tinha pintado a parede da sala com as próprias mãos anos antes, quando ainda havia risada no corredor e panela no fogo. Depois que ele partiu, o silêncio virou morador fixo. Zuleika aprendeu a conviver com ele do mesmo jeito que aprende a conviver com a chuva de junho, fechando janela. Café sempre foi a ponte dela com o mundo. Café para a vizinha que vinha pedir açúcar. Café para pedreiro que consertava o portão. Café para visita que chegava sem avisar. Era a forma mais simples de dizer que ela ainda era alguém,
mesmo quando o corpo cansava e a conta de luz assustava. Por isso a cena do ralo doeu como se fosse mais do que bebida. Ela pensou em ligar para alguém, qualquer alguém, só para ouvir uma voz que não fosse a dela. Mas segurou. Havia um tipo de vergonha que só mãe conhece, a vergonha de admitir que o filho virou ameaça. Ela preferiu guardar o choque e observar, porque observar dá tempo e tempo salva. No fundo, ela ainda queria acreditar que Rafael estava confuso, pressionado, influenciado. Só que a pressa dele não combinava com cuidado. E a frase que ele escolheu não combinava com amor. Ela sentiu isso claramente. Zuleika ficou ali, ouvindo o portão bater. Foi até a pia e olhou o ralo, como se pudesse ver o café voltando. Não voltava. Ela lavou a xícara devagar. A água quente correu pelas mãos e ela sentiu a pele fina, a idade, a história. A vontade de chorar veio forte. Não era só pelo café. Era pela frase. Pra que serve, velha? Como se uma mulher que criou um filho, pagou conta, enterrou o marido, fosse um objeto velho que ocupa espaço. Zuleika respirou fundo e guardou o papel na bolsa, como quem guarda uma prova sem saber ainda do que. E então vieram as lembranças pequenas. Rafael sugerindo que ela parasse de ir ao banco, dizendo que era perigoso. Rafael pedindo fotos de documentos só para cadastro. Samira perguntando quanto valia a casa, como se fosse conversa leve. Rafael reclamando do custo de remédio, como se envelhecer fosse uma escolha errada. Zuleika percebeu que tudo aquilo formava uma linha. E a linha estava levando para um ponto final. Ela levantou e foi até o quarto. Abriu a gaveta onde guardava documentos, organizados em pastas antigas. Certidão, escritura, extratos. Ela sempre teve esse cuidado. Não por desconfiança. Por responsabilidade. Zuleika separou a identidade e o cartão do banco. Colocou tudo na bolsa com calma. A decisão nasceu ali, sem discurso, sem cena. Ela iria ao banco. Não para atacar o filho. Para se proteger. Paz, ela aprendeu tarde, às vezes exige coragem. Antes de sair, olhou a mesa. 2 xícaras. Uma vazia. A outra, lavada. Ela pegou a broa, mordeu um pedaço pequeno e sentiu o gosto doce, quase triste. Depois, apagou a luz da cozinha e fechou a porta. Na rua, o sol parecia o mesmo, mas Zuleika caminhou como se tivesse uma verdade nova nos ombros. Ela não sabia ainda o tamanho do que estava por vir. Só sabia que, a partir daquele momento, nunca mais aceitaria ser tratada como invisível na própria casa. O relógio da parede marcou 9h20 quando Zuleika finalmente abriu a bolsa e colocou o papel sobre a mesa da sala. A casa estava quieta demais para uma segunda-feira. Do lado de fora, um vendedor anunciava água de cocô na esquina, e o som distante do trânsito parecia vir de outra vida. Dentro, só havia o papel, a caneta que Rafael deixará e a sensação de que alguém estava tentando empurrá-la para um buraco sem fundo. Ela puxou os óculos de leitura, ajustou a luz do abajur e começou a ler devagar. A linguagem era escorregadia, cheia de palavras que pareciam iguais e nunca eram. Zuleika reconheceu o desenho típico de cartório, a formalidade que dá aparência de ordem para coisas que podem ser veneno. Procurou o nome dela. Achou. Procurou o nome do filho. Achou também. E, no meio, encontrou o trecho que a fez parar de respirar por um segundo. Poderes amplos para representar, movimentar, assinar, contratar, receber, ceder. Era como entregar a própria mão para outra pessoa usar. Zuleika lembrou do jeito como Rafael tinha despejado o café. Lembrou do tom de comando quando ele disse que resolveria. E lembrou, com um aperto no peito, de quantas vezes ele já tinha pedido fotos do documento com a desculpa de cadastro. Aquele papel não tinha nascido naquela manhã. Ele tinha sido ensaiado. Ela levantou e foi até o quarto. Abriu a gaveta onde guardava os documentos, mas, dessa vez, não procurou apenas identidade e cartão. Procurou recibos antigos, extratos guardados, a pasta com a escritura da casa e uma pequena caderneta onde anotava, à mão, datas importantes. Tudo estava ali, como sempre esteve. O que tinha mudado era a razão. No fundo do armário, havia uma caixa de sapatos com coisas do marido. Um relógio que parou no dia do enterro. Um lenço com as iniciais bordadas.
E uma foto amarelada de um domingo em Olinda, quando Rafael ainda era adolescente e ria com o pai como se o mundo fosse simples. Zuleika segurou a foto por alguns segundos e sentiu o peso do tempo. Não era saudade só do marido. Era saudade do filho que ela pensava ter. Ela guardou a foto de volta. Saudade não podia assinar procuração. Na cozinha, ela lavou a louça que nem tinha usado. Era um gesto automático, como se manter as mãos ocupadas impedisse a mente de desabar. Enquanto a água escorria, ela pensou em chamar alguém, pedir conselho, dividir a dor. Mas uma parte dela temia ouvir a frase que mais doía. Eu avisei. Zuleika terminou de secar as mãos e tomou uma decisão prática. Antes de ir ao banco, ela passaria no cartório do bairro, só para perguntar, sem acusar, sem drama, como funcionava uma procuração dessas, o que podia ser feito, como era registrada. Se o papel fosse legítimo, teria um caminho. Se fosse armadilha, teria outro. Ela pegou um ônibus rumo a Santo Amaro e desceu perto de uma rua estreita, onde o cartório ficava entre uma farmácia e uma loja de material de construção. A fila estava pequena. Um ventilador girava preguiçoso no teto. Zuleika sentou e esperou, observando pessoas que chegavam com pressa, assinavam e iam embora como se não estivessem entregando pedaços da própria vida. Quando foi atendida, ela não colocou o papel na mesa de imediato. Primeiro perguntou, com voz calma, como se fosse apenas uma dúvida comum. Se eu quiser dar uma procuração para alguém, o que essa pessoa pode fazer? O atendente explicou, de forma neutra, que tudo dependia dos poderes descritos. Que poderes amplos permitiam movimentação bancária, assinatura de contratos e representação em diversos atos. Que, em certas situações, era possível revogar, mas que, até lá, a pessoa nomeada podia agir em nome do titular. Zuleika sentiu o estômago apertar. E como eu sei se já existe uma procuração registrada em meu nome? O atendente pediu o documento e consultou. Depois de alguns minutos, disse que não havia registro ali, mas que poderia existir em outra serventia. Sugeriu que ela consultasse pelo sistema, com ajuda, ou que procurasse o tabelionato onde o documento teria sido lavrado. Zuleika agradeceu e saiu sem levantar a voz. O cartório não confirmou nada, mas confirmou o que ela precisava sentir. Se aquele papel entrasse no mundo oficial, seria difícil correr atrás. Ela não podia esperar. E nem podia confiar em pressa. No caminho para a parada, o celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Mãe, preciso disso hoje. Samira já falou com o corretor. Não inventa problema. Zuleika leu 2 vezes. Corretor. A palavra acendeu uma luz fria. A casa. Não era só conta. Era o teto. Era a memória. Era a parede que Agenor pintou. Era a chave que Rafael ainda tinha. Ela guardou o celular sem responder. Esperar por amor naquele momento era como esperar que o café voltasse do ralo. No ônibus, ela olhou pela janela e viu a cidade passando. Pensou no que diria ao banco. Pensou no que o banco poderia dizer a ela. Pensou, com uma tristeza que queimava, que talvez a maior dor não fosse perder dinheiro. Era descobrir que, para o filho, ela já tinha sido perdida. Quando desceu perto da agência, o sol do meio-dia bateu forte no asfalto e Zuleika sentiu a garganta seca. Ela entrou, pegou senha e se sentou. Em volta, pessoas falavam alto, outras cochichavam, e algumas olhavam o celular com a mesma ausência de Rafael. Zuleika segurou a bolsa com firmeza, como se segurasse a própria identidade ali dentro. Ela repetiu para si, em silêncio, como uma oração que não depende de igreja: eu não vou assinar. Eu vou entender. Eu vou me proteger. A senha apareceu no painel e Zuleika levantou como quem entra numa sala de julgamento. Ela caminhou até o guichê, sentou na cadeira de plástico e colocou a identidade sobre o balcão com cuidado, como se aquele gesto dissesse: eu ainda mando em mim. O atendente era jovem, olhos cansados de segunda-feira. Pediu confirmação de dados e perguntou se ela queria atualizar o cadastro. Zuleika disse que sim. Pediu um extrato completo, daquele mês e dos anteriores, e pediu confirmação do saldo que ela guardava havia décadas, dinheiro de aposentadoria e de sacrifício. Ele digitou rápido. No começo, a expressão não mudou. Depois, a testa franziu. Ele olhou para a tela, voltou a digitar, e o sorriso sumiu.
Zuleika sentiu o frio subir pelos braços. Está tudo bem? Ela perguntou. Só um minutinho, dona, ele disse. Vou chamar a gerente para confirmar umas informações. Minutos depois, uma mulher apareceu ao lado do guichê. Meia-idade, coque bem preso, postura reta. No crachá, Cecília. Ela cumprimentou com respeito. Dona Zuleika, a senhora pode vir comigo um instante. Cecília a conduziu até uma sala reservada. A porta fechou e o barulho da agência ficou distante. Cecília sentou na frente dela, mãos sobre a mesa. Eu vou ser bem direta. A senhora autoriza alguém a movimentar sua conta? Zuleika piscou devagar. Não. Ninguém. Cecília respirou fundo e girou o monitor para Zuleika ver só o necessário. Havia registros recentes. Tentativa de atualização de assinatura digital. Pedido de crédito pré-aprovado em análise. E, no campo de responsável, a palavra procurador. O estômago dela virou. Eu não fiz isso, Zuleika disse. Eu imaginei, Cecília respondeu. A senhora sempre vem pessoalmente. E o padrão dessas tentativas não combina com a senhora. Zuleika apertou a alça da bolsa. Quem é esse procurador? Ela perguntou, com a voz baixa. Cecília abriu uma pasta, tirou uma folha e colocou sobre a mesa. Zuleika olhou. O nome do filho estava ali. Rafael. Por alguns segundos, ela não conseguiu falar. O corpo ficou pesado, como se a cadeira tivesse virado pedra. Ela só ouvia o próprio coração. Cecília manteve o tom controlado. Eu não posso permitir que isso passe. Por isso chamei a senhora para conversar sem exposição. Zuleika encarou o papel de novo, como se o nome pudesse mudar. Ele disse que era para minha segurança. Ela murmurou. Disse que eu estava esquecendo. Cecília inclinou a cabeça. Esse tipo de manipulação é comum. Primeiro, eles tentam convencer a pessoa de que está incapaz. Depois, tentam pegar a chave do dinheiro. Zuleika sentiu uma raiva silenciosa. Velha não era sinônimo de boba. Ele já conseguiu tirar alguma coisa? Ela perguntou. Não, Cecília respondeu. As tentativas travaram por inconsistência. Mas se insistirem, podem conseguir. E aí a senhora pode enfrentar uma briga longa para reverter. A palavra briga deixou um gosto amargo. Zuleika pensou em como o mundo adora chamar isso de problema de família. Cecília deslizou um envelope pardo sobre a mesa. Aqui estão extratos e registros das tentativas. Guarde. E, por favor, não assine nada fora daqui sem orientação. Zuleika puxou o envelope com cuidado. Eu não queria confusão, ela disse. Eu entendo, Cecília respondeu. Só que se proteger agora evita uma dor maior depois. Zuleika respirou fundo. O que eu faço? Perguntou. Cecília explicou, passo a passo, com calma. Bloqueio imediato de acesso por procuração. Atualização presencial de senha e assinatura. Alerta no sistema para movimentação suspeita. E um registro interno para que qualquer tentativa futura exigisse validação extra. Zuleika assentiu. Era muito para uma segunda-feira, mas ela não ia fugir. De volta ao salão da agência, ela fez tudo ali, com a caneta na mão e a cabeça acordada. Assinou o que era proteção, não entrega. Confirmou o telefone. Recusou qualquer coisa que não entendesse. Cecília acompanhou de perto, sem pressa e sem condescendência. Na saída, o calor de Recife bateu no rosto. A Avenida Guararapes seguia cheia. Zuleika apertou o envelope contra o peito e sentiu vontade de ligar para Rafael e perguntar por quê. Sentiu vontade de chorar. Sentiu vontade de acreditar que havia explicação. Mas não ligou. No caminho de volta, ela pegou o ônibus e sentou perto da janela. Recife passava rápido, o centro quente, o comércio, as fachadas antigas. Zuleika observava as pessoas e pensava em como cada uma carregava um segredo. O dela, naquele momento, parecia grande demais para caber na bolsa. O celular vibrou. Ela não abriu. Não queria ver o nome do filho na tela. Preferiu encarar o reflexo do próprio rosto no vidro. Os olhos estavam diferentes,
como se tivessem acordado de um sonho. Em casa, foi direto para a cozinha e fez café de novo, só uma xícara, para ela. O cheiro subiu devagar, ocupando o espaço que o ralo tinha roubado. Zuleika segurou a xícara e percebeu como as mãos ficavam firmes quando a culpa não mandava. Ela abriu o envelope. Leu os registros sem entender todos os códigos, mas entendeu o suficiente. Tentativa, procuração, crédito, datas, horários. A cada linha, o coração apertava, mas junto vinha uma clareza dura. Não era imaginação. Era algo real, registrado. Guardou o envelope na gaveta mais alta e pegou uma folha em branco. Começou a anotar o que faria: separar documentos, conferir a escritura, descobrir onde aquele papel tinha sido lavrado, trocar senhas, não atender pressa. No fim da lista, escreveu uma frase curta: não assinar. Zuleika bebeu o café devagar, sozinha, e sentiu o silêncio da casa como aviso e proteção. A partir dali, ela não ia implorar por amor. Ia juntar peças. E quando falasse, seria com prova. Antes de dormir, ela parou diante da foto do marido na estante. Não pediu milagre. Só pediu coragem para não voltar atrás quando a saudade apertasse. Tocou a moldura com a ponta dos dedos e repetiu, bem baixo, como promessa: amanhã eu continuo. Hoje, eu observo, com calma e firmeza. A primeira noite depois do banco foi a mais longa. Zuleika deitou cedo, mas o corpo não desligou. A casa em Recife tinha o silêncio de quem guarda segredo, e cada estalo da madeira parecia aviso. Quando ela fechava os olhos, via o nome do filho impresso no papel. Tentou rezar, tentou pensar em outra coisa, mas o pensamento voltava para a mesma pergunta: em que momento Rafael decidiu que ela era uma chave, não uma mãe? Ela levantou, foi até a cozinha e bebeu água. Olhou para o relógio. 2h10. Abriu a janela e sentiu o ar morno da madrugada. Do outro lado da rua, um cachorro latiu e depois se calou, como se também tivesse entendido que aquela noite não era comum. Zuleika fechou a janela, voltou para o quarto e ficou sentada na beira da cama. O coração batia rápido, mas ela se forçou a respirar devagar. Não era medo de ladrão. Era medo de sangue. De manhã, ela acordou com os olhos ardendo. Fez café para si e tentou se ocupar, como sempre fez quando a vida apertava. Só que, dessa vez, a rotina não escondia a dor. O celular na mesa era um bicho acordado. Qualquer vibração virava ameaça. No fim da manhã, chegou uma mensagem de Rafael. Mãe, você sumiu. Preciso que resolva hoje. É coisa simples. Zuleika leu e deixou o aparelho virar tela escura. Simples. A palavra que gente perigosa usa para abrir a porta sem pedir licença. Ela não respondeu. Repetiu para si a regra nova: pressa é armadilha. O segundo dia foi pior, porque a mente começa a procurar desculpa para voltar atrás. Ela saiu para comprar pão e voltou devagar, olhando as ruas do bairro como se procurasse ar. No caminho, pensou na frase do filho e sentiu o peito apertar. Não era só insulto. Era um jeito de empurrar ela para o canto. Em casa, ela abriu a gaveta mais alta e pegou o envelope do banco. Passou os dedos na borda, como quem confirma que aquilo é real. Depois tirou a lista que tinha escrito e acrescentou novas coisas. Trocar fechadura. Guardar documentos. Conferir a escritura. Zuleika não se achava esperta. Ela só tinha vivido bastante para entender que o mundo respeita papel mais do que lágrima. À tarde, o telefone tocou. O nome de Rafael apareceu. Zuleika olhou para a tela até a chamada cair. Sentiu culpa, aquela culpa antiga que faz mãe pedir desculpa por respirar. A culpa veio com uma lembrança: Rafael pequeno, gripado, deitado no sofá, e ela ficando acordada. Ela quase pegou o celular para ligar de volta. Quase. Mas então viu, na memória, o café indo embora pelo ralo. E se segurou. Quando anoiteceu, a cidade ficou mais fresca e o barulho dos carros diminuiu. Zuleika acendeu a luz da sala e sentou na cadeira onde costumava ver novela. Não ligou a televisão. O som da TV poderia preencher, mas não resolver. Ela encarou a foto do marido na estante e falou baixinho: Agenor, eu não sei o que aconteceu com nosso filho. Ficou um tempo em silêncio, esperando algum sinal que não viria.
Depois levantou e pegou uma pasta antiga de documentos. Releu a escritura da casa. Conferiu datas. Conferiu assinaturas. Percebeu que sempre teve cuidado, mas nunca pensou que um dia precisaria se defender do próprio filho. Naquele instante, ela entendeu que amor não era blindagem. No terceiro dia, ela acordou cedo e sentiu o corpo pesado. O estômago estava vazio, mas a fome era outra. Era fome de clareza. Antes das 8, o celular vibrou com uma notificação. Uma mensagem de um número desconhecido, com poucas palavras. Sua mãe está fazendo drama. A gente só quer o que é justo. Zuleika ficou olhando para a frase. Não havia assinatura, mas ela sabia de onde vinha. Samira. A frieza em forma de texto. Zuleika apagou a mensagem, mas não apagou a certeza. Não era só Rafael. Havia alguém alimentando à pressa, soprando veneno no ouvido dele, tratando a vida dela como um projeto. Ela colocou água no fogo, mas esqueceu de fazer café. Ficou parada, olhando a chama baixa, sentindo a garganta fechar. Pensou em ir ao banco de novo, mas ainda era cedo. Pensou em ir ao cartório, mas sem saber qual. Tudo parecia um corredor sem placa. Ela foi até o portão e conferiu a fechadura por dentro. A chave antiga girava, mas o som parecia frágil. Lembrou que Rafael entrava sem avisar, como se a casa fosse extensão do bolso dele. Zuleika voltou para a sala, colocou os documentos numa pasta e deixou a bolsa perto. Se algo acontecesse, ela não ia ser pega despreparada hoje. Foi então que o telefone tocou de verdade, com aquele toque insistente que não dá para ignorar. Na tela apareceu o nome de Cecília. Zuleika atendeu com a voz presa. Dona Zuleika, preciso que a senhora venha ao banco hoje. Agora, se puder, Cecília disse. A voz não tinha pânico, mas tinha urgência. Aconteceu uma coisa e eu não quero falar por telefone. Zuleika sentiu o sangue descer para as mãos. É sobre ele, não é? Ela perguntou. É sobre tentativas novas, Cecília respondeu. A senhora consegue vir? Zuleika olhou para a bolsa em cima da cadeira, como se ela já estivesse esperando. Eu vou, ela disse. Agora. Ela desligou e ficou um segundo parada no meio da sala, ouvindo o próprio coração. Depois respirou fundo, pegou a bolsa, conferiu documentos e fechou a porta de casa com chave. Na rua, o sol já estava alto, e Recife parecia seguir como se nada estivesse acontecendo. Só que, para Zuleika, tudo estava prestes a mudar outra vez. O táxi parou perto da agência e Zuleika desceu com a sensação de que o chão estava mais duro do que ontem. Ela entrou rápido, segurando a bolsa contra o corpo. O ar-condicionado bateu frio no rosto e, por um instante, ela quis voltar para a rua só para respirar direito. Mas não voltou. A recepção estava cheia. Pessoas falando de boletos, de senha, de empréstimo, de vida. Zuleika atravessou como se não estivesse ali. Cecília apareceu logo, como quem estava vigiando a porta. Dona Zuleika, ela disse, sem sorrir. Vem comigo. A sala reservada estava do mesmo jeito, mas o clima era outro. Sobre a mesa havia mais folhas, mais impressões, mais marcas de urgência. 2 homens estavam ali. Um usava terno escuro e tinha postura rígida, como alguém que vive de regra. O outro vestia camisa clara, crachá preso, olhar atento. Cecília fechou a porta e falou direto. Eu chamei a senhora porque houve novas tentativas. Mais agressivas. Zuleika sentou devagar, sem tirar os olhos das folhas. Ele voltou a tentar. Ela perguntou. O homem do crachá se apresentou primeiro. Meu nome é Afonso. Eu sou da auditoria interna. O outro se inclinou levemente. Eu sou do setor de segurança do banco. Zuleika assentiu sem formalidade. Naquele momento, nomes importavam menos do que o que vinha depois. Afonso puxou uma folha e apontou um trecho. Alguém tentou cadastrar biometria por aplicativo para confirmar movimentações. E houve solicitação de antecipação de um valor alto. Além disso, tentaram ajustar seu endereço e seu contato de forma a dificultar nossa validação com a senhora. Zuleika sentiu o estômago revirar. Mas vocês travaram, ela disse, tentando se agarrar a algum chão. Cecília assentiu.
Travamos porque a assinatura digital proposta não bateu com seu padrão e porque o sistema detectou inconsistências. Só que a insistência indica um plano em andamento. Zuleika olhou para as próprias mãos. As veias apareciam mais do que antes. Ela sentiu vontade de chorar, mas engoliu. Não era a hora de lágrima. Era a hora de entender. Que inconsistência? Ela perguntou. Afonso pegou outra folha. Um endereço foi inserido como se fosse seu. Um apartamento em um condomínio novo em Jaboatão dos Guararapes. Zuleika leu o nome do condomínio e o número do bloco. Aquilo não era Recife. Aquilo não era a rua dela. Não era nada. Eu nunca morei aí, ela falou. Eu sei, Cecília respondeu, e o tom dela tinha uma firmeza diferente, quase protetora. Por isso eu pedi para ser tudo em sala reservada. Eu não quero expor a senhora no balcão. O homem da segurança cruzou as mãos. Se isso passasse, poderiam transferir valores, criar dívidas no seu nome e depois alegar que a senhora autorizou. O tipo de golpe que usa documento e pressa, não força. Zuleika sentiu o peso da palavra dívidas. Ela pensou em como uma vida inteira pode virar um papel sujo em poucos dias. Quem fez isso? Ela perguntou, mesmo sabendo. Cecília não respondeu com voz. Respondeu com gesto. Ela puxou uma cópia de documento e colocou no meio da mesa. O nome estava ali. Rafael. Por um segundo, Zuleika não ouviu mais nada. O ar ficou distante. Ela encarou o papel como se fosse uma fotografia de um desconhecido com o rosto do filho. O sangue subiu no ouvido, um zumbido leve, e ela precisou encostar a palma na mesa para não perder o equilíbrio. A vergonha veio forte, não aquela vergonha de ser enganada por estranho. Era a vergonha que corta por dentro porque mistura amor com perigo. Cecília falou com calma. Dona Zuleika, eu sei que é difícil. Mas eu preciso que a senhora entenda uma coisa. O banco não pode tratar isso como família. Para nós, é tentativa de fraude. Zuleika respirou fundo. O peito doía. Ele disse que era para minha segurança. Ela sussurrou. Disse que eu estava esquecendo. Afonso inclinou a cabeça. Isso é um padrão. Desqualificar a vítima para justificar controle. É assim que começa. Depois vem a procuração, a senha, a assinatura, o empréstimo. Zuleika apertou os lábios. Por dentro, algo nela queria defender o filho. Era automático. Mas a realidade estava em cima da mesa, com data e hora. Ela apontou para outra folha. E isso aqui? Ela perguntou. Afonso explicou, sem emoção exagerada, como quem sabe que emoção atrapalha a prova. Essa é a solicitação de crédito pré-aprovado. Seria liberado na sua conta e movimentado rapidamente. A senhora ficaria com a dívida, e eles com o dinheiro. E como tentaram mudar seu endereço, a comunicação formal poderia não chegar até a senhora. Zuleika fechou os olhos por um instante. Ela viu a casa. Viu a parede pintada pelo marido. Viu o armário com documentos. Viu o portão sendo aberto com a chave que Rafael ainda tinha. Eu não vou perder minha casa, ela disse, mais para si do que para eles. Cecília se aproximou um pouco. Por isso a senhora veio na hora certa. Antes de continuar, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que já foi enganado pela própria família, comenta Eu Entendo aqui na Afonso Story. E se inscreve, porque a partir daqui a verdade começa a cair uma por uma e a justiça vem do jeito mais inesperado. Zuleika abriu os olhos e encarou Cecília. O que eu faço agora? Ela perguntou. Cecília puxou uma lista escrita à mão. Vamos fazer bloqueio total de qualquer ação por procuração, reforçar validação presencial e registrar uma ocorrência interna. Mas tem mais uma coisa. Zuleika sentiu um gelo novo. Mais o quê? Afonso pegou outra folha e falou num tom diferente, como se estivesse entrando numa área delicada. Houve tentativa de acesso a um produto antigo. Não está na sua conta principal. É uma aplicação de longo prazo. Zuleika franziu a testa. Eu não sei de nenhuma aplicação. Cecília olhou para ela com seriedade. Seu marido abriu isso anos atrás. E deixou instruções específicas. O coração de Zuleika mudou o ritmo.
A ideia de Agenor dentro daquele banco, mesmo depois de morto, parecia impossível e real ao mesmo tempo. Afonso continuou. Esse produto tem trava de resgate e exige código presencial. Tentaram acessar, mas não conseguiram. Para liberar qualquer coisa, a senhora precisa estar aqui, com validação extra. Zuleika encostou na cadeira. A tristeza não tinha ido embora, mas ali apareceu uma fresta de proteção. O marido tinha previsto alguma coisa. Ele tinha deixado uma porta fechada. Cecília se levantou, abriu uma gaveta e tirou um envelope pardo com selo simples. Não era envelope do banco comum. Parecia guardado para um momento exato. Dona Zuleika, Cecília disse, com respeito. Isso estava registrado como instrução interna. Caso houvesse tentativa de fraude envolvendo sua conta, eu deveria chamar a senhora e entregar isso. Foi deixado pelo seu marido. Zuleika pegou o envelope como quem pega um objeto sagrado. A mão tremia um pouco, não de fraqueza, mas de peso. Ela abriu devagar. Dentro havia uma carta, escrita à mão. A letra era dele, inconfundível. Agenor sempre escrevia com calma, como se cada palavra tivesse que ficar de pé sozinha. Zuleika começou a ler. A voz dela não saiu. As palavras entraram direto no peito. Ele dizia que amava o filho, mas que amor não podia virar permissão para destruição. Dizia que havia visto sinais, pequenas mentiras, pressa demais, influência errada. Dizia que preferia ser cuidadoso do que ingênuo. Zuleika sentiu a garganta fechar. Era como se ele estivesse na sala, segurando a mão dela para ela não recuar. No final, uma frase ficou maior do que o papel. Se ele passar do limite, não negocie com culpa. Use a lei. A lei também é uma forma de amor próprio. Zuleika levantou os olhos. Cecília não parecia surpresa. Parecia respeitar aquela carta como se fosse uma ordem de alguém que entendia o mundo. Afonso colocou as mãos sobre a mesa. Dona Zuleika, a senhora quer registrar ocorrência e bloquear tudo formalmente. A gente pode acionar o cartório também. Tem indícios de falsificação e tentativa de estelionato. A palavra estelionato, dita sem grito, parecia cortar mais. Zuleika respirou fundo. Ela pensou em Rafael pequeno. Pensou no aniversário de 8 anos. Pensou em Agenor rindo com ele em Olinda. Pensou na culpa que sempre vencia. Pensou também no café no ralo. No pra que serve, velha. No papel empurrado com pressa. E algo nela se endireitou, sem barulho. Eu quero, ela disse. E quero que seja hoje. Cecília assentiu na mesma hora, como se aquela resposta fosse a chave que faltava. Então vamos começar agora. E a senhora não vai sair daqui sem proteção completa. Zuleika segurou a carta de Agenor com força, como se segurasse a própria coluna por dentro. O que vinha pela frente não seria leve. Mas ela já não estava caminhando para trás. Ela estava caminhando para a verdade, com documento, com prova, e com a calma de quem finalmente escolhe a própria dignidade. Zuleika saiu da sala reservada com a carta do marido dobrada dentro da bolsa, como se carregasse um peso que ao mesmo tempo doía e sustentava. Cecília caminhava ao lado dela pelo corredor interno da agência, abrindo portas com crachá, evitando o salão principal, protegendo a senhora de olhares curiosos e de qualquer chance de Rafael aparecer ali. O banco parecia outro lugar agora, uma arena silenciosa onde cada clique poderia salvar ou destruir uma vida. Na segunda sala, menor e mais fria, Afonso espalhou os papéis sobre a mesa. Havia registros de horário, endereço, tentativa de mudança de contato, e uma linha que repetia a mesma palavra, procurador. Zuleika olhou para aquilo como quem observa pegadas na lama. Não precisava mais imaginar o caminho, ele estava desenhado. Cecília apontou para um formulário. Este aqui é o bloqueio definitivo para movimentação por procuração, pelo menos até a senhora decidir o contrário, o que eu não recomendo, ela disse. Zuleika pegou a caneta e ficou alguns segundos com a ponta suspensa. O gesto parecia simples, mas para ela era como colocar um ponto final em uma parte da maternidade que sempre dizia sim. Ela respirou, leu cada linha devagar, perguntou o que não entendeu, e assinou onde era proteção, não entrega. Cecília confirmou no sistema, pediu nova validação de senha, confirmou contatos,
e ativou um alerta interno para qualquer tentativa futura gerar travas adicionais. Afonso abriu outra pasta. Agora precisamos registrar a ocorrência interna e orientar a senhora sobre o boletim. O banco pode fornecer relatório para a autoridade, com os logs e as tentativas. Isso aumenta sua proteção e reduz margem para alguém alegar autorização. Zuleika ouviu a palavra autoridade e sentiu o corpo querer recuar. Não por medo de polícia, mas por medo do que a palavra crime faria com a imagem que ela guardava do filho. Era como se, ao aceitar a realidade, ela estivesse rasgando a fotografia de Olinda. Só que a fotografia já estava rasgada fazia tempo, e ela só não tinha olhado. Cecília percebeu o silêncio. Dona Zuleika, eu sei que é duro, mas a senhora não está escolhendo punição. Está escolhendo segurança. Zuleika abriu a bolsa e tocou a carta, sem precisar reler. Encarou Cecília. Eu vou fazer o que precisa, disse. Afonso assentiu. Então vamos por etapas. Primeiro, a senhora sai daqui com tudo bloqueado. Depois, a senhora vai ao cartório com este relatório para contestar qualquer procuração lavrada em seu nome. E em seguida registra o boletim. Se o senhor Rafael insistir, a senhora não discute. A senhora documenta e nos avisa. Cecília entregou uma pasta organizada, com cópias, números de protocolo e contatos. Também anotou um telefone direto. Se a senhora receber ligação suspeita, mensagem pedindo senha, ou alguém aparecer com pressa, me liga antes de fazer qualquer coisa. Zuleika guardou tudo e levantou. As pernas estavam firmes, mas o peito continuava pesado. No caminho até a porta principal, o celular vibrou. Era a mensagem de Rafael. Mãe, preciso que você assine. Hoje. Sem drama. Zuleika não respondeu. Mostrou a tela para Cecília. Cecília franziu a testa. Ele está criando urgência. Não ceda. Zuleika guardou o celular e saiu. Do lado de fora, o sol tinha a mesma força de sempre, mas a cidade parecia menos estável. Ela entrou no táxi e pediu para passar primeiro em casa. Precisava trocar a fechadura antes de qualquer outra coisa. Quando chegou, parou diante do portão e olhou a fechadura. A chave girou como sempre, mas agora ela sentia que aquela chave tinha sido compartilhada com alguém que não merecia. Ela entrou, trancou por dentro e ficou um instante na sala, ouvindo a própria respiração. A primeira coisa que fez foi pegar a pasta de documentos. Separou escritura, identidade, extratos, tudo em um só envelope grande. Depois ligou para um chaveiro indicado por uma vizinha. O homem chegou rápido, instalou uma nova fechadura e foi embora sem curiosidade. Zuleika agradeceu como quem agradece por uma fronteira. Quando ficou sozinha, Zuleika se sentou à mesa da cozinha. O lugar do café ainda tinha uma marca quase invisível na toalha, como uma cicatriz. Ela abriu o envelope do banco e releu o relatório. Cada página era um empurrão para frente. A vergonha voltou, mas ela respirou e ficou no presente. Se essa carta tivesse chegado nas suas mãos, você teria feito o mesmo que ela? Me diz nos comentários da Afonso Story. E se inscreve agora, porque a partir daqui o jogo vira e o filho vai sentir o peso de cada escolha. Zuleika levantou, tomou água e pegou a bolsa. Antes de sair, olhou a foto do marido na estante e falou baixinho. Eu vou. No cartório, ela foi atendida por uma funcionária de voz correta, que pediu documentos e olhou o relatório com cuidado. A funcionária explicou que seria possível registrar uma contestação, solicitar busca em sistemas e pedir bloqueio preventivo de atos suspeitos. Zuleika assinou o requerimento, recebeu um protocolo e guardou no mesmo envelope, mantendo tudo junto, como se montasse um escudo. De lá, ela foi ao posto para registrar o boletim. O prédio era simples, com cadeiras duras e ar quente. Quando chegou sua vez, Zuleika explicou o necessário, sem exagero e sem desculpa. Disse que houve tentativa de fraude, que o banco travou, que existia documento com o nome do filho, que havia endereço falso, e que ela queria registrar para se proteger. O agente pediu provas. Zuleika entregou cópias. O agente anotou, carimbou e orientou os próximos passos. Em momento nenhum ela falou de amor. Ela falou de fatos. Isso foi o que a salvou de se desfazer ali. Ao sair,
Já era fim de tarde. Zuleika caminhou devagar até a calçada e sentiu uma coisa rara. Não era alegria. Era alívio, o tipo de alívio que vem quando a culpa perde o comando. No caminho de volta do posto, o celular vibrou de novo, agora com uma chamada. Zuleika reconheceu o prefixo do banco e atendeu com a voz baixa. Dona Zuleika, aqui é Cecília. O bloqueio já está ativo e foi registrado. Existe um procedimento padrão de notificação para o procurador cadastrado. A senhora não precisa falar com ele. Se ele ligar, não discuta. Apenas me avise. Zuleika fechou os olhos por um segundo. A ideia de Rafael receber um aviso oficial, com data e registro, tirou o ar dela. Parte dela quis preparar uma explicação, como se ainda pudesse salvar a imagem dele. Outra parte sabia que a explicação já tinha sido dada quando ele desprezou o café. Ela desligou e ficou parada no ponto de ônibus, observando sacolas, pressa e risadas. O drama dela era invisível para o mundo, e isso a ajudou. Se ninguém via, ninguém podia impedir. Quando o ônibus chegou, ela escolheu o assento perto da janela e decidiu uma coisa simples. Não ligaria para Samira. Não daria espaço para manipulação. O próximo passo seria silêncio, prova e calma até amanhã. Quando entrou em casa, trancou a nova fechadura e colocou o envelope com protocolos no alto do armário. Depois fez café, só para si. Sentou, segurou a xícara com as duas mãos, e sentiu o silêncio como companhia, não como ameaça. Rafael voltou no meio da tarde, como se a casa ainda respondesse ao passo dele. O portão não abriu. Ele tentou de novo, girando a chave com irritação. Do lado de dentro, Zuleika ouviu o metal falhar e sentiu um alívio curto, quase culpado. A fechadura nova era a primeira fronteira que ela tinha colocado entre a paz e a ameaça. Ele bateu na grade com a palma aberta. Mãe, abre. Agora. Zuleika não correu. Caminhou devagar até a porta, respirando fundo para manter a voz firme. Abriu só o suficiente para falar, sem oferecer passagem. Você não entra, ela disse. Rafael ficou um segundo em silêncio, como se a frase não coubesse na cabeça dele. Depois soltou uma risada nervosa. Que palhaçada é essa? Você trocou a fechadura. Troquei. Você está ficando paranoica, ele retrucou, elevando o tom. Eu vim resolver. Zuleika manteve o olhar parado nele. O rosto do filho estava vermelho, a camisa social amarrotada, o celular na mão como uma arma de pressão. Resolver o quê? Ela perguntou. Rafael puxou o celular, como se tivesse provas. O banco bloqueou tudo. Minha procuração não funciona. O que você fez? Eu fui ao banco, Zuleika respondeu, sem tremor. Rafael arregalou os olhos. Você foi ao banco para me prejudicar. Samira falou que você é rancorosa. O nome da esposa veio como escudo, como se dizer Samira fosse autorização. Zuleika sentiu a velha culpa tentar subir, mas a carta do marido na bolsa era um peso bom, lembrando que ela não precisava se ajoelhar para ninguém. Eu fui ao banco para me proteger, ela disse. Rafael se aproximou do portão, encostando o rosto na grade. A voz dele baixou, tentando virar doçura. Mãe, você está sozinha. Você não entende essas coisas. Eu só queria organizar. A gente precisa cuidar do seu patrimônio. Zuleika respirou e percebeu a palavra patrimônio como eles falavam, como se fosse um objeto largado, não a vida dela. Ela olhou para a rua e viu uma vizinha passando, fingindo não olhar, mas ouvindo tudo. Zuleika não se envergonhou. Pela primeira vez, ela não se envergonhou. Ajudar não exige mentira, ela falou. Ajudar não exige falsificar assinatura. Ajudar não exige me tratar como lixo na minha própria cozinha. Rafael piscou rápido, como se não esperasse que ela dissesse isso em voz alta. O rosto dele travou. Você está me acusando, ele disse, a raiva voltando. Eu estou dizendo o que aconteceu. Ele bateu na grade de novo, agora com força. Você sempre se faz de vítima. Você sabe quanto custa a nossa vida. Você sabe o que eu faço por você. Zuleika sentiu o peito apertar, mas não recuou. Você jogou meu café no ralo, ela disse, e cada palavra saiu lenta. Você me chamou de inútil.
Você tentou me colocar para assinar um papel sem ler. E você me proibiu de ir ao banco. Rafael abriu a boca para responder, mas não achou frase. Zuleika continuou, com o mesmo tom calmo. 3 dias atrás você jogou meu café fora. Hoje eu joguei fora minha culpa. Rafael encarou a mãe como se estivesse vendo outra pessoa. Ele tentou rir, mas o riso não saiu. Você está ouvindo gente de fora, ele falou. Você está inventando história. Eu estou ouvindo o documento, Zuleika respondeu. O celular de Rafael vibrou. Ele olhou a tela, e a cor do rosto mudou. O vermelho virou pálido. A mão dele tremeu um pouco enquanto ele atendia. Alô, ele disse, tentando manter firmeza. Zuleika ficou em silêncio, observando. Rafael ouviu por alguns segundos e depois se afastou 2 passos do portão, como se quisesse fugir do som. A voz do outro lado parecia formal, e a palavra bloqueio se repetiu. Rafael desligou rápido e encarou Zuleika com ódio e medo misturados. Você vai me denunciar, ele sussurrou. Zuleika não respondeu na mesma moeda. Ela abriu a porta um pouco mais e apontou para fora, sem grito. Eu vou fazer o que eu devia ter feito quando você começou a achar que eu era sua propriedade. Vai embora. Antes que Rafael explodisse, Zuleika falou de novo, olhando para a câmera imaginária do público, como se pedisse companhia naquele instante. Se você está sentindo seu coração bater mais rápido agora, fica comigo e se inscreve na Afonso Story, porque essa ligação não é comum. Ela é o tipo de chamada que faz gente arrogante perder o chão em segundos. Rafael ouviu a frase e pareceu humilhado por ela falar com tanta clareza. Ele olhou para a rua, como se procurasse testemunhas para virar a história. Você está me destruindo, ele falou. Você escolheu isso quando mentiu. Ele tentou dar um passo para dentro, mas a porta não abriu mais. A fechadura nova segurou. Rafael ficou parado, respirando pesado, e por um instante o menino que Zuleika lembrava apareceu nos olhos dele. Só que durou pouco. A raiva voltou e cobriu tudo. Samira vai saber disso, ele ameaçou. Ela já sabe, Zuleika respondeu. Rafael hesitou. O celular vibrou de novo, mas ele não atendeu. Guardou no bolso e encarou a mãe pela última vez. Você vai se arrepender. Zuleika não discutiu. Apenas fechou a porta com calma e trancou. Do lado de fora, ela ouviu o portão bater e passos acelerados se afastando. O barulho diminuiu até virar nada. Ela encostou as costas na porta e sentiu as pernas amolecerem, mas não caiu. O corpo tremia, não de medo, mas de luto. Era o luto do filho vivo que escolheu ser inimigo. Ela levou a mão ao peito, respirou devagar e andou até a mesa da cozinha. A toalha ainda tinha uma mancha antiga de café. Zuleika passou os dedos sobre o tecido e percebeu que a dor não tinha sumido, mas tinha mudado de lugar. Agora doía com dignidade. Ela pegou a carta do marido na bolsa e colocou sobre a mesa, fechada, como um amuleto. Depois fez café outra vez. Uma xícara só. Sentou e olhou a cozinha vazia, ouvindo o silêncio bom que tinha começado a nascer. Ela abriu a bolsa e conferiu os protocolos do cartório e o número do boletim, só para lembrar que aquilo não era sonho. O celular dela tocou, mas era uma ligação perdida, e ela decidiu não retornar. Em vez disso, escreveu num papel a hora do confronto, as palavras que ele disse e o número que apareceu no telefone dele. Se alguém tentasse inverter a história depois, ela teria registro. Do lado de fora, a cidade seguia. Dentro, Zuleika também seguia. Só que, pela primeira vez em muito tempo, ela seguia por ela. O portão já tinha parado de tremer quando o celular de Zuleika vibrou pela terceira vez. Não era Rafael. Era Cecília. O nome apareceu e, mesmo cansada, Zuleika atendeu na hora, porque aquele tipo de ligação não vinha para consolar. Vinha para registrar. Dona Zuleika, Cecília disse, com a voz firme, o aviso formal foi emitido. Eu só quero confirmar se ele tentou contato direto depois que recebeu a notificação. Zuleika olhou para a mesa da cozinha, para a xícara pela metade, para a carta do marido dobrada e guardada como segredo de guerra. Ele acabou de vir aqui. Eu mandei embora. Ela respondeu. Ótimo. Então presta atenção, Cecília falou. A partir de agora,
Qualquer tentativa de movimentação vai gerar bloqueio automático e vai ficar registrada. E a notificação que ele recebeu não é conversa. É procedimento. Ele foi alertado como procurador cadastrado e isso cria rastro. Zuleika fechou os olhos por um segundo. O rastro era a palavra que dava segurança. O rastro era o que impedia a história de virar teatro. Ele vai dizer que eu enlouqueci, Zuleika disse, mais como desabafo do que pergunta. Ele pode dizer o que quiser, Cecília respondeu. O sistema não trabalha com opinião. Trabalha com registro. Zuleika agradeceu e desligou. O silêncio voltou, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio com parede. Ela levantou e foi até o armário alto, onde tinha guardado o envelope com os papéis. Tirou tudo com calma e organizou na mesa: relatório do banco, protocolo do cartório, número do boletim. Colocou por cima um caderno velho, daqueles de capa dura, e escreveu a data e o horário do confronto no portão. Embaixo, anotou a frase que Rafael disse e o número do banco que apareceu na tela dele. Zuleika não queria vingança. Ela queria proteção, e proteção, naquele mundo, era detalhe anotado. O celular vibrou de novo. Desta vez era mensagem de um número desconhecido. Você está fazendo isso por orgulho. Ele é seu filho. Zuleika leu e não sentiu choque. Sentiu confirmação. Samira não falava como gente. Falava como estratégia. Zuleika apagou sem responder. Depois bloqueou o número. Sentiu uma paz pequena ao fazer aquilo, como se tivesse fechado mais uma janela contra vento ruim. Ela estava indo lavar a xícara quando ouviu batidas no portão, agora mais leves, como quem pede permissão. Zuleika parou, respirou fundo e não abriu. Ficou atrás da porta, ouvindo. Dona Zuleika, uma voz feminina chamou. Sou eu, Valquíria, do outro lado da rua. Posso falar rapidinho? Era a vizinha. Zuleika destrancou apenas a porta da casa, não o portão, e falou por entre a grade. Pode. Valquíria aproximou o rosto, com aquela expressão de quem carrega informação e medo ao mesmo tempo. Eu vi ele aqui mais cedo, ela sussurrou. Eu não sei se devo me meter, mas eu vi uma coisa ontem que me deixou com um aperto. Zuleika sentiu o coração apertar de novo, mas não por fraqueza, por alerta. O que você viu? Ela perguntou. Valquíria olhou para os lados, como se a rua tivesse ouvido. Ele saiu com os papéis na mão, entrou num carro com uma mulher e ouvi ela falando sobre endereço em Jaboatão. Eu não entendi direito. Só ouvi o nome da cidade e ele dizendo que estava tudo encaminhado. Zuleika sentiu o estômago virar. Jaboatão. O mesmo lugar do endereço falso. Você tem certeza? Zuleika perguntou. Eu tenho. E outra coisa, Valquíria continuou. Se eu fosse a senhora, eu guardava bem seus documentos. Esse menino está com um olhar que eu não gosto. Zuleika agradeceu. Valquíria foi embora com passo rápido, como quem não quer ser personagem. Zuleika fechou a porta e trancou de novo. Agora ela tinha uma confirmação externa. E confirmação externa tirava o peso do autoquestionamento. Ela voltou para a mesa, pegou o celular e fez uma coisa que não fazia havia meses. Ligou para uma prima distante que morava em Paulista. Uma mulher chamada Mirella, que sempre foi discreta, mas firme. Eu preciso que você saiba de uma coisa, Zuleika disse, sem rodeio. Se alguém perguntar, eu não autorizei ninguém a mexer em nada meu. Mirella não fez perguntas longas. Só falou uma frase simples. Eu acredito em você. O que eu posso fazer? Zuleika respirou, sentindo uma parte do peito destravar. Se eu precisar de testemunha, eu te chamo. E se aparecer alguém aqui dizendo que eu assinei, você diz que eu não assinei. Mirella confirmou. Desligaram. Zuleika sentou na cadeira e ficou um tempo olhando para a cozinha. Ela lembrou de quando Rafael era pequeno e ela servia café para visitas enquanto ele brincava no quintal. Lembrou de como ele sempre tentava pegar a broa antes da hora. Aquela lembrança doeu, mas também mostrou uma verdade. O tempo tinha mudado o filho, mas não tinha apagado quem ela era. E ela precisava se manter. O celular tocou de novo. Desta vez era um número fixo. Zuleika atendeu em silêncio. Boa noite.
Uma voz masculina disse, formal. Confirmo que estou falando com a senhora titular da conta. Esta ligação é gravada. Estou ligando para registrar ciência sobre bloqueio e tentativa de movimentação por procuração. Zuleika sentiu a garganta secar. Era real, oficial, sem espaço para drama. Eu sou a titular. Ela respondeu. Perfeito. A voz continuou. Reforço que houve notificação ao procurador cadastrado. Recomendo que a senhora não compartilhe senhas, não assine documentos sem leitura e registre qualquer tentativa de contato agressivo. Eu entendi. A ligação terminou com um protocolo. Zuleika anotou o número no caderno. Só depois percebeu que estava tremendo, mas não era medo. Era a sensação de que o mundo finalmente estava escrevendo, em letra grande, aquilo que ela vinha tentando provar sozinha. Se o seu coração está com ela agora, se inscreve na Afonso Story e comenta justiça. Fica até o fim, porque quando a verdade vira documento, quem achou que mandava começa a desmoronar por dentro. Naquela noite, Rafael não apareceu mais. Samira também não. Mas Zuleika sabia que o silêncio deles não era paz, era cálculo. Ela foi até a sala, pegou a foto do marido e colocou a moldura um pouco mais para frente, como se quisesse que ele visse o que estava acontecendo. Depois, fez uma última coisa antes de dormir. Pegou um papel e escreveu 3 frases, para não esquecer quando a culpa tentasse voltar. Não assinar, não discutir, registrar. Deitou na cama e, pela primeira vez em muitos dias, conseguiu fechar os olhos por alguns minutos sem ver o café descendo pelo ralo. O que ela viu foi uma porta fechando, lenta e firme, entre ela e o abuso. A semana passou com uma lentidão cruel, como se cada dia arrastasse o pé para lembrar Zuleika do que tinha acabado de descobrir. Ela não chorou na frente de ninguém. Chorou pouco até sozinha. O que cresceu dentro dela não foi raiva, foi um tipo de atenção nova, uma vigilância calma. Ela acordava cedo, conferia o portão, olhava a pasta de documentos e repetia as 3 frases que tinha escrito. Não assinar, não discutir, registrar. Nos primeiros dias, Rafael sumiu. Não apareceu no portão, não ligou, não mandou áudios longos. Foi esse silêncio que mais assustou, porque ela já conhecia o filho suficiente para perceber quando ele estava calculando. Samira, por outro lado, continuou tentando entrar pela fresta do emocional. Mensagens de números diferentes surgiam com o mesmo tom, culpa disfarçada de conselho, ameaça disfarçada de preocupação. Zuleika bloqueava sem responder, uma por uma, como quem fecha janelas antes da chuva. Na quinta-feira, ela voltou ao cartório com os protocolos do banco e pediu uma busca mais ampla. A funcionária explicou que seria preciso tempo para cruzar informações de outras serventias, mas que o pedido estava registrado. Zuleika saiu de lá com a sensação de que, pela primeira vez, a burocracia trabalhava para ela, não contra ela. No caminho, parou numa padaria simples, tomou um café curto e observou pessoas entrando e saindo com pressa, como se nada de grave pudesse acontecer dentro de uma família. Ela pensou que o perigo, quase sempre, veste normalidade. Quando chegou em casa, encontrou um envelope enfiado por baixo do portão. Não havia remetente. Só o nome dela escrito com letra de forma dura. O peito apertou. Ela pegou o envelope com cuidado, levou para a mesa e abriu devagar, como se fosse uma prova, não uma surpresa. Era uma cópia de um contrato de aluguel. O documento trazia um endereço em Jaboatão dos Guararapes, o mesmo bairro que tinha aparecido no relatório do banco. O contrato estava no nome de Zuleika, com assinatura parecida, mas errada. Havia também uma conta de luz anexada, com a mesma tentativa de colar o nome dela em um lugar onde ela nunca pisou. Zuleika sentiu o corpo gelar. Aquilo não era mais só tentativa. Era cenário. Era uma história pronta para ser contada contra ela. Ela tirou fotos de tudo, colocou em uma pasta separada e anotou a data e o horário em que encontrou. Depois ligou para Cecília e explicou, sem drama, apenas fatos. Cecília orientou que ela anexasse aquilo ao boletim e que mantivesse tudo guardado, porque o padrão indicava preparação para justificar movimentações futuras. Zuleika foi ao posto na manhã seguinte. O agente que a atendeu reconheceu o caso e pediu as cópias. Ele carimbou, anexou ao registro e disse que, se aparecesse uma procuração lavrada ou qualquer documento semelhante, a contestação já estava encaminhada.
Zuleika saiu com um novo protocolo e sentiu que estava criando um chão de papel sob os próprios pés. No retorno, ela passou pela orla de Boa Viagem só para caminhar. O mar estava agitado e o vento tinha cheiro de sal e liberdade. Zuleika percebeu que, por anos, ela caminhou com medo de incomodar o filho. Agora ela caminhava para não se perder. Sentou num banco, olhou o movimento e pensou na frase do marido, aquela sobre a lei e o amor próprio. Era isso. Ela estava escolhendo a si mesma. 3 dias depois, veio a mensagem que mudou o tom da história. Não foi de Rafael nem de Samira. Foi de um número desconhecido, com uma foto anexada. Zuleika abriu com o coração apertado e viu uma imagem nítida de uma caixa de correspondência. Em cima, um adesivo com o nome dela colado por cima de outro nome antigo. A foto mostrava também o número do apartamento e o bloco do condomínio em Jaboatão. A mensagem era curta. Eu achei isso no lixo. Achei estranho. Se a senhora nunca morou aqui, use isso. Zuleika ficou parada. A mão tremia, mas a mente estava clara. Era a prova que faltava para mostrar que o endereço não era confusão do sistema. Era uma montagem. Ela respondeu apenas uma palavra: obrigada. Depois ligou para Mirella e contou o essencial. Mirella ficou em silêncio por alguns segundos, e quando falou, a voz estava séria. Isso é fraude. Não é briga de mãe e filho. Zuleika concordou. Por mais que doesse, ouvir isso de outra pessoa tirava o peso do auto-engano. No fim da tarde, Zuleika encontrou Cecília na agência, em horário combinado, sem fila, sem exposição. Ela mostrou a foto da caixa de correspondência e o contrato encontrado no portão. Cecília olhou, respirou fundo e chamou Afonso. Ele analisou as imagens, comparou datas e disse que aquilo reforçava o padrão de tentativa de validação de identidade por endereço. Exatamente o tipo de coisa usada para justificar acesso indevido. Afonso explicou que, com aquele material, o banco teria mais base para manter bloqueios e para cooperar com as autoridades se necessário. Zuleika ouviu, agradeceu e saiu sem levantar a voz. Ela já não precisava de voz alta. Ela tinha prova. Na volta para casa, passou em uma loja de ferragens e comprou um cadeado novo para o portão. Em casa, instalou com as próprias mãos, devagar, sem pressa. Cada clique do metal era um lembrete de que fronteira não é maldade, é saúde. Naquela noite, Samira tentou ligar. Zuleika viu o número. Não atendeu. Rafael mandou uma mensagem curta. Você está destruindo tudo. Zuleika leu e guardou. Não respondeu. Em vez disso, abriu o caderno e escreveu: quem tenta te culpar quer te controlar. Naquela noite, guardou a carta de Agenor na cabeceira e dormiu com luz baixa. Ela apagou a luz da sala, sentou na cozinha e fez café. O cheiro ocupou o espaço, quente e simples. Zuleika segurou a xícara e percebeu que, por mais que o filho tentasse apagar a presença dela, a casa ainda era dela. E, mais importante, ela ainda era dela. Gravatar recebeu Zuleika com um ar mais leve, como se o vento do agreste soubesse carregar o peso sem espalhar vergonha. Ela foi para lá num fim de semana, pegando estrada cedo, olhando pela janela do ônibus a paisagem mudando do concreto de Recife para a cor morna da terra. Não foi fuga. Foi pausa. Uma pausa para lembrar que ela era maior do que aquele conflito. No primeiro dia, caminhou devagar pelo centro, passou pela feira de artesanato, tocou peças de madeira, panos bordados, pequenos objetos que pareciam ter sido feitos com paciência, a mesma paciência que ela vinha tentando recuperar. Sentou numa cafeteria simples e pediu um café passado na hora. Quando a xícara chegou, ela segurou com as 2 mãos e fechou os olhos por um instante. Café, para ela, sempre foi promessa de recomeço. Ali, longe das palavras de Rafael, o gosto voltou a ser só café. Na calçada, um casal de idosos conversava e ria baixo. Zuleika observou aquela cena como quem vê um futuro possível. Ela não precisava de grandes sonhos. Precisava de paz e respeito, começando por ela. À noite, no quarto da pousada, pegou a carta de Agenor e releu. O marido parecia falar direto com ela, sem drama, sem grito. Ela pensou no filho e sentiu a dor, mas também sentiu uma coisa nova: limite não era ódio. Limite era sobrevivência. Ela dobrou a carta, guardou, e decidiu que voltaria para casa com um plano de vida,
não só um plano de defesa. Quando retornou a Recife, a primeira ação foi simples: trocar hábitos. Ela levantou cedo, abriu as janelas, deixou o ar entrar, e fez uma lista nova, diferente da lista do medo. Na lista dela agora havia coisas pequenas: arrumar o jardim, voltar a visitar a irmã em Paulista, fazer hidroginástica, aprender a usar o celular sem depender de ninguém, e tomar café na varanda sem pressa. Ela colocou a pasta de documentos num lugar seguro e avisou Mirella onde ficava, só por garantia. Depois, foi ao mercado, comprou frutas, pão e um vaso pequeno de manjericão. Ao chegar, plantou na cozinha. Era um gesto simples, mas era dela. Uma raiz nova para lembrar que a casa ainda podia ser lar. Rafael tentou mais uma vez. Mandou mensagem pedindo para conversar, dizendo que tudo tinha saído do controle e que a mãe estava exagerando. Zuleika leu e não respondeu de imediato. Esperou o coração acalmar. Depois escreveu apenas uma frase curta, sem explicação, sem briga: eu só converso com respeito e com verdade. E parou por aí. Se ele quisesse voltar, teria que voltar diferente. Samira também tentou, com outra mensagem, dizendo que Zuleika estava destruindo a família. Zuleika bloqueou. Ela entendeu que havia gente que chama de família apenas o lugar onde consegue mandar. E isso não era família, era domínio. Nos dias seguintes, a casa ganhou rotina. Zuleika foi ao clube do bairro, entrou na piscina com outras mulheres da idade dela, riu tímida no começo, depois riu de verdade. Voltou para casa com o corpo cansado e a cabeça mais leve. À tarde, recebeu Valquíria para um café. Não para provar nada. Só para viver. Elas conversaram sobre coisas simples: novela, preço do feijão, saúde. Zuleika percebeu que o mundo não acabava porque um filho escolheu o caminho errado. O mundo continuava. E ela podia continuar também, sem pedir permissão. Ela anotou no caderno promessa: nunca mais assinar no escuro, nunca mais calar para agradar, nunca mais aceitar humilhação. Num sábado, ela rearrumou a sala. Tirou a poltrona que sempre ficava virada para a porta, como se esperasse visita que não vinha. Colocou perto da janela, de frente para a luz. Separou roupas antigas, doou o que já não usava, e guardou apenas o que tinha significado. Cada objeto fora do lugar parecia abrir espaço dentro dela. Ela não estava apagando o passado. Estava impedindo que o passado virasse corrente. Uma manhã, ela abriu a gaveta e encontrou o guardanapo de pano que tinha usado no dia da humilhação. Dobrou com cuidado e guardou de volta. Não por saudade, por símbolo. Aquele guardanapo lembrava que ela não precisava mais implorar por migalha de carinho. Ela podia construir dignidade inteira. No fim do mês, chegou a confirmação do cartório sobre a busca. Havia registros suspeitos em andamento que foram bloqueados e contestados. O papel veio com carimbo e data. Zuleika segurou o documento e sentiu o mesmo alívio que sentiu quando trancou a nova fechadura. Não era vitória sobre alguém. Era vitória sobre o medo. Naquela noite, ela fez café de novo. Colocou 2 xícaras na mesa, mas a segunda não era para Rafael. Era para Agenor, na memória. Ela sentou, olhou a foto do marido, e falou baixo: eu estou bem. Eu me escolhi. Depois, levantou, apagou as luzes, e foi dormir com silêncio bom, o silêncio que não humilha, só descansa. Se essa história te lembrou que ninguém tem o direito de apagar sua dignidade, se inscreve na Afonso Story. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.